Bom dia, bom dia, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluia. Oh Senhor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Início de ano, e eu vou lá no início da Bíblia para falar sobre o início, o princípio. Sobre Gênesis. Gênesis 1 e 2 vai falar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E esse Espírito, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Aleluia. Nesse texto, fica bem claro que o Espírito Santo, ele vem atuando no universo desde a tua criação. E aqui diz que mesmo quando a terra ainda era sem forma, ela era vazia, ali já estava o Espírito de Deus se movendo, agindo. De uma certa forma, queridos, nós somos essa terra. Até porque, lá em Gênesis 2:7, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim, presta atenção. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor Deus pegou o pó da terra, fez um boneco. Era um boneco de barro, sem forma e vazio. Mas ele soprou o Espírito dele sobre nós. Ele soprou a vida dele sobre nós. Lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Desde a criação, nós já somos templo do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Aleluia. Em João 7, versículo 38, vai dizer assim que quem crê em mim, como diz nas Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos sem forma e vazio. Porém, quando Ele entrou em nós, tudo tomou forma. E dentro de nós correm águas vivas, como disse em 1 Coríntios 3,16. Agora, nós não somos mais vazios.
Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus se move sobre a nossa vida e não mais sobre as águas. João 7,38 já disse isso, que dentro de nós correrão rios de água viva. Aleluia! E sabe o que a gente pode aprender mais sobre o mover do Espírito? É que ele se deu em 3 períodos diferentes. Esse que era, que há e que há de vir. Esse que antes que os montes se formassem, já era Deus. Ele se deu em 3 tempos. Se moveu em 3 tempos. Tem o mover do Espírito Santo, da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo. Ele agiu nos sacerdotes, nos juízes, nos profetas e nos reis. E lá no Velho Testamento, nós vamos ver que ele capacitou várias pessoas. Em Gênesis 41, do 38 ao 39, vai dizer assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia! Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente que sabes como tu. Ali era o Espírito de Deus se movendo, capacitando a José, a tal ponto de Faraó reconhecer naquele jovem a sabedoria de Deus. E fez mais ainda, lá em Êxodo 31, no 1 e 2, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, em todo artifício, para criar e inventar, para trabalhar no ouro, na prata, no cobre, no lavramento das pedras, na madeira, na construção do meu tabernáculo. Foi na época em que o Senhor disse a Moisés: construa aqui na terra um tabernáculo, semelhante ao que tem nos céus, para que eu possa habitar. Como construir? Como fazer? Aí o Senhor disse a Moisés: eu já chamei a Bezalel, filho de Uri, e eu já o capacitei, eu já o enchi do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria e de entendimento. E ele agora sabe mexer com o ouro, com a prata, com a madeira. Ele sabe mexer em tudo que for preciso, nas pedras, para a construção do meu templo. Aleluia! É o Senhor quem nos capacita. É o Espírito do Senhor que nos dá sabedoria. E como não falar de Neemias, que era o copeiro do rei, que entendia da arte de cozinhar, de manejar as panelas. E quando ele sabe que o povo dele está em ruína, morando em Jerusalém, com os muros derrubados, com as portas queimadas, ora o Senhor
pede autorização e vai para Jerusalém. E ali o Senhor o enche, o capacita de sabedoria. Já não é mais Neemias o copeiro, é o engenheiro, é o mestre de obra, é o arquiteto, é ele quem reconstrói, quem levanta os muros. E por que não citar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados cativos para a Babilônia, numa terra pagã e idólatra, tendo que aprender as leis deles, os costumes deles, mas não se dobraram aos costumes dali. E não se achou no meio daquele reino jovens mais sábios do que eles. Ele capacitou também a Josué para ficar no lugar de Moisés. Era só um soldado. Mas lá em Números 28, 27, 18 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti, Josué, filho de Nun, homem em quem há espírito, e põe tuas mãos sobre ele. E por que não falar de Sansão? Naquela época, o Espírito Santo se movia esporadicamente sobre alguns homens para algumas finalidades. Juízes 14:6 fala assim: quando se aproximaram das vinhas de Tina, e de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, para que ele pudesse rasgar aquele leão no meio, como se fosse um cabrito. Existiu também o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste. Aqui nós estávamos falando da criação até Jesus. Agora nós vamos falar do Espírito Santo, de Jesus até o Pentecoste. Do nascimento de Jesus até o Pentecoste, o Espírito agiu por meio do ministério glorioso de Cristo. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, versículo 35 diz assim: E respondeu o anjo e disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus teve todo o seu ministério guiado e aprovado pelo Espírito de Deus. Mateus 3, 16 e 17 vai falando assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu me orgulho. Aleluia! Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo e teve todo o seu ministério guiado e aprovado por ele. Ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Mateus 12, 28 vai dizer assim: na verdade, é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês.
Lucas 4:1 vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando ali no deserto, por 40 dias e 40 noites sem comer, o diabo aparece a ele, tentando a ele, dizendo para ele transformar as pedras em pães. Ao que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele não desiste e continua oferecendo para ele o reino, o poder. E ele disse: vou te dar tudo isso, poder e glória será teu, se a mim me adorares. Jesus respondeu para ele: vai daqui, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não contente, disse para ele subir no mais alto ponte e falou assim: atira daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem e eles virão te salvar. Não tente, Senhor seu Deus. É pelo poder do Espírito que o Senhor venceu o inimigo. Cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus pregava, cheio do Espírito Santo. Lucas 4:14 diz: Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Aleluia! E onde ele chegava, havia cura, havia salvação, havia libertação. Lucas 4:18 e 19, Jesus declara: o Senhor, Ele me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o teu povo. Ou seja, chegou o tempo de anunciar o ano aceitável do Senhor. E é esta palavra que está sobre a nossa igreja esse ano. O ano aceitável do Senhor. Ele prometeu também enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós. João 14:16 e 17 fala assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Para ficar com vocês para sempre. Todos os dias, todas as horas. E eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus. Romanos 8:11 vai dizer assim: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Aleluia. O Espírito que ressuscitou Jesus. O Espírito de vida também nos dará vida. Amém? Tem também o mover do Espírito Santo de Deus, do Pentecoste até o arrebatamento. Ele é e Ele será, sempre, de eternidade a eternidade. 1 Coríntios 3:16 vai dizer assim:
onde ele afirma que nós somos o templo dele, certo? Atos 1:8 diz: porém, o Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ali ele já estava falando de nós. Até os confins da terra. Até os confins da terra. O Espírito capacitou individualmente a cada crente. Atos 4:8, nós vamos ver Pedro cheio do Espírito Santo, pregando para 3.000 pessoas. Numa pregação tão eloquente, tão audaciosa, tão poderosa, que ele não precisou nem fazer o apelo. As pessoas falaram: Pedro, por favor, como é que a gente faz para aceitar esse Jesus? As pessoas pediram para aceitar. Aquele homem ignorante que não sabia falar, no seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele capacita individualmente a cada um de nós. Atos 13, nós vamos ver que ele também guiou a igreja primitiva dele na evangelização do mundo. Lá em Atos 13, nós vamos ver a primeira viagem primitiva de Saulo e Barnabé. Ele, lá em Atos 13:2, diz assim: certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Saulo e Barnabé, a fim de fazerem o trabalho para o qual os tenho chamado. Aleluia! Separem Saulo e Barnabé, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu tenho chamado. Oh, meu Deus! Quantos de nós fomos chamados, Senhor, e não estamos fazendo o trabalho como deveríamos? Nos ajuda, Senhor, nos capacita nesse ano a sermos Saulo e Barnabé, a fazermos o trabalho da tua obra com excelência, Senhor. Ai, ele também distribui dons espirituais à Igreja de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12, 4, 9, 10 e 11, vai falar assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Como é que a gente vai entender isso? É assim: para uma pessoa, o mesmo Espírito da fé. Para outros, ele dá um poder de cura. Ainda para outros, é recebido o poder de fazer milagres. Para outros, o dom de anunciar a mensagem de Deus. E ainda outros, a capacidade de saber falar em línguas estranhas. A outros, a capacidade de interpretar essas línguas. A outros, a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Porém, é um só, o mesmo Espírito, que faz tudo isso. O Espírito também gera nos crentes os teus frutos. Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer assim:
Mas o Espírito de Deus produz em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, benignidade e domínio próprio. Aleluia. E ele também sela o crente para o dia da redenção. Aleluia. Efésios 4:30 diz assim: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia que o Senhor os libertará. Oh, que promessa, Senhor! Chegará o dia em que o Senhor os libertará. E é Ele também que prepara a noiva para o encontro com o noivo. E anseia para que isso aconteça logo. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve isso também diga: vem. Aquele que tem sede, aquele que quiser, venha e receba de graça da água da vida, do Espírito de vida, do fôlego de vida, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.